Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Missiologia. Hoje o nosso tema é Teologia Prática. Esta é a aula de número 9. E para você que está nos acompanhando, eu coloquei na aula passada e vou colocar também nesta o link, com a apostila, com essas 9 aulas que já foram ministradas, para que você possa ter o material escrito também, totalmente grátis. Só peço que você me ajude aí, dê um like, faça os seus comentários, e se não é inscrito no canal, e você possa se inscrever e estar nos ajudando aí nesta jornada, que a gente pretende trazer bastante conteúdos aí para edificação espiritual do povo de Deus. Então vamos à nossa aula de teologia prática. A teologia prática relaciona-se com a aplicação prática dos resultados da investigação teológica, particularmente no que concerne à obra do ministério cristão, procurando aplicar à vida prática aquilo que os outros departamentos da teologia contribuíram. No aspecto missiológico, a teologia prática vai desde a evangelização até a administração da igreja ou administração eclesiástica, pois o missionário é um plantador de igrejas e é necessário que ele tenha o conhecimento teórico para assim desenvolver o prático. Quando inicia um trabalho, ou seja, um ponto de pregação ou uma congregação e assim por diante. Então, podemos dizer que a teologia prática é, pois, o conjunto de disciplinas teológicas que buscam avaliação crítica, fundamentação teórica e planejamento da prática cristã como disciplina temática especial. A teologia prática é uma disciplina terminantemente prática, pois viabiliza a capacitação ministerial e eclesiológica da liderança e da igreja, a fim de que todos sejam perfeitamente habilitados para a obra do ministério. Então vamos ver aí as disciplinas que a teologia prática abrange: a evangelização, o discipulado, a organização e administração eclesiástica, a liturgia e a homilética. Então, todas essas 5 disciplinas, elas são disciplinas que partem de uma ação prática, do evangelizador, do missionário, daquele que está realizando a obra. Então nós vamos ver cada um destas 5 disciplinas. É lógico que de uma forma assim bem sintética, porque não temos aqui tempo, e espaço para abranger detalhadamente, mas futuramente a gente talvez vá trabalhar cada uma dessas disciplinas com aulas um pouco mais extensas. Então, portanto, a finalidade desta disciplina é transmitir ao aluno as formas práticas de atuação para um bom desempenho no trabalho ministerial e missionário, seja em terras brasileiras ou em terras estrangeiras. Então, vamos aí, primeiro tópico, a evangelização. Então, a teologia prática e a evangelização. Primeiro a gente vai fazer aqui algumas definições de palavras que vai nos ajudar a compreender a questão da evangelismo, evangelização, e etc. Mas vamos aí, missão vem do latim missio, que por sua vez corresponde ao verbo grego apostellien, de onde temos a palavra apóstolo em português. Todas estas palavras têm em comum o seguinte: significam envio.
Missão significa etimologicamente envio. Alguém é enviado por outra pessoa para realizar alguma ação ou entregar alguma mensagem. Na teologia de missões, ainda persiste um problema conceitual sobre os termos evangelização e evangelismo. Eu vou trazer uma definição básica de alguns estudiosos. Talvez você possa encontrar a definição delas de alguma outra forma, não tem problema. Mas eu gostei dessa definição aqui. Veja, evangelização é ação de difundir o evangelho. Veja, ato ou efeito de evangelizar, né? Igual a pregar o evangelho. Desta forma, evangelização a gente tem como o conteúdo, né? A boa notícia. No evangelismo nós vamos ver que é a ação, é a prática, é a metodologia que se é usada para levar, né, a mensagem. Então, a evangelização, ela é o conteúdo da boa notícia. Trata da tarefa de proclamar o evangelho e tem por objetivo tornar claro ao mundo o desejo de Deus em salvar a humanidade. E esta tarefa é ainda tida como não acabada, né? Como nós temos aí, hoje nós temos aí aproximadamente 8 bilhões de pessoas, né? E uma boa parte, ou a grande maioria, ainda não foi evangelizada. Mas, então, a evangelização ela vai tratar do conteúdo, né? Da mensagem, né? E o conteúdo nós temos nas Sagradas Escrituras. Então, quando se fala em evangelização, fala nessa transmissão desta boa notícia, né? Desse conteúdo, né? Que é a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia. Agora, a evangelização ela consiste na tarefa de construir uma estratégia para a evangelização, utilizando-se de pesquisas, partilhas de experiências e intercâmbio de estudos nas múltiplas culturas como forma de exercer a tarefa evangelizadora. Então, o evangelismo é a estratégia, como que eu vou fazer, quais os métodos que eu vou utilizar, de que forma eu vou alcançar determinado público, determinado povo, determinada sociedade, determinadas pessoas. Então, evangelização, conteúdo, evangelismo, a estratégia, tá? De forma assim clara, para a gente não confundir. Não temos o espaço para abordar toda a complexidade do tema evangelização, mas daremos algumas pistas, pois aquele que é enviado necessita saber como realizar um evangelismo, né? Como eu iniciar um diálogo com uma pessoa, né? E nesse diálogo eu apresentar a mensagem, a boa nova. Então, é muito importante a gente ter um pouco da noção, né? Porque às vezes a gente acha que é fácil só chegar, às vezes se você chega numa pessoa diretamente, né, que fala, Jesus, às vezes nós falamos assim, só você dizer para a pessoa, Jesus te ama. Não é importante, pode ser, mas dependendo da pessoa, a pessoa vira para você e fala, obrigado, e vira as costas, né? Então, nós precisamos saber, né, como que nós podemos construir um diálogo, né, e de que forma, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Todas as atividades da vida humana requerem métodos específicos para a sua realização. No caso da evangelização dos povos, isto também é uma verdade. Para que haja total sucesso nesta tarefa, exige-se a aplicação de métodos específicos. Vamos lá nos métodos. Método direto.
Olha aí, este método é aplicado quando se aborda alguém através de perguntas. Segundo alguns pesquisadores, Jesus usou 154 vezes este método. Vamos ver aqui um exemplo da prática deste método no livro de Atos. É um texto bastante conhecido, quando Filipe, ele evangeliza ali um eunuco, etíope. A perícope começa no verso 26 e vai até o 40, mas nós vamos pegar do verso 30 até o verso 35 para a gente ter um exemplo desse método direto. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então veja que o método direto é um método de perguntas e respostas. Nós temos aí também um método indireto. Este método também é de vital importância em nossos dias. Sua aplicação é fácil, pois todas as pessoas falam de crise econômica, de desemprego, falta de segurança, crise na saúde pública, crise no meio ambiente, na política, fome. Então, esse método indireto, ele também pode ser mais utilizado até do que o método direto. Porque o método direto você já vai abordando logo o assunto religioso. Com o método indireto, você pode começar com um assunto sobre política, e acabar falando do reino de Deus. Olha, mas está uma crise na política, mas eu vou dizer para a senhora ou para o senhor, existe um governo que está por vir, e neste governo não haverá nenhum tipo de injustiça. Nossa, que governo é esse? É o governo de Jesus Cristo. E a partir daí, Então vamos ver o exemplo que nós temos aqui. Todos conhecem também, que é quando Pedro e João vão ao templo, e ali tem um coxo. Não vai dar para ler todo, mas eu vou ler alguns versículos. Vou ler o verso de número 3. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Um método ali. Ele não foi chegando falando para aquele: olha, sabe que Jesus pode te curar? Jesus pode te curar. Você quer aceitar Jesus? Ele pode te curar agora. Não. Veja que ele pediu uma esmola. Pedro olhou para ele, João olhou para ele, ele ficou esperando talvez uma moeda, um dinheiro, alguma coisa. E Pedro disse: não tenho ouro, tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, basta conhecer o assunto que está em pauta e usar os recursos didáticos encontrados nas Escrituras para a sua evolução. Dei o exemplo aqui da política,
né? Então são vários assuntos: sofrimento, né? A desigualdade, todo tipo de assunto indiretamente com graça, né, e na orientação do Espírito Santo, você tem condições de ir introduzindo, né, o assunto da alma, o assunto da salvação, o assunto da justiça de Deus, o assunto da verdade de Deus, o assunto do caminho para o céu, o assunto da porta estreita e a porta larga. Então, este também é um método bastante útil. E também temos aí o método da literatura, né? O uso da literatura adequada, e objetiva sempre foi um excelente método. Mas lembre-se, ao aplicar este método, deve conhecer bem a mensagem da literatura na qual está trabalhando. Eu entrego um folheto para a pessoa e eu mesmo nem li o folheto direito. Não tem como, né? Então, o método de literatura é um método eficiente. Inclusive, este é um método que nós usamos na Semadesc. Porém, é importante dizer que você precisa conhecer bem, né, o material. É que eu não tenho nenhum folheto aqui da Semadesc para poder dar um exemplo para você. Eu não tenho nenhum folheto da Semadesc. Mas é aquela coisa, você pega o folheto, olha, ele se preocupa com a sua saúde, ele se preocupa com a sua segurança, ele se preocupa, né? Você aponta lá todas as formas, né, de preocupação, e no final do folheto lá, ele se preocupa com a sua alma. E aí, né, então é importante conhecer bem a literatura na qual você está utilizando para transmitir o evangelho, né, a uma pessoa. Uma coisa importante para nós começarmos a pensar como cristãos é em utilizar cada vez mais e melhor a tecnologia que nós temos hoje, né? Então é importante que nós aprendamos a usar também a tecnologia em favor da propagação do Evangelho de Jesus Cristo, de uma forma clara, de uma forma simples, né, com vídeos, com envio de bom dia, de mensagens, mas não só para crentes, né, não só para pessoas que já abraçaram a mesma fé que a gente. É importante a gente ter pessoas que não são cristãos nos nossos contatos, para a gente também mandar mensagem, né? Observar as pessoas que trabalham, que estudam, que convivem com você, mas que não estão na igreja, né? Então, esse também pode ser métodos apropriados para que a gente possa fazer a obra, né, da evangelização dos povos. E os métodos não são engessados, né? Tem que ser desse jeito, não. Deus, eu ouvi um pregador dizer, e eu concordo com ele. Ele disse que Deus não unge métodos, Deus unge homens. E eu achei muito interessante isso, né? Então, se você está na unção do Espírito Santo, se você está na unção de Deus, com certeza Deus, na sua sabedoria, vai lhe conduzir, ou seja, no método direto, no método indireto, no método de literatura ou qualquer outro tipo de metodologia. Deus, ele pode, através do Espírito Santo, te dirigir, né? Mas nós estamos falando aqui dessa forma prática de alguns métodos que já existem e que podem ser utilizados pelo missionário, pela missionária. Vamos agora falar um pouquinho da organização e administração eclesiástica. Veja, esse é um curso de missiologia, né? E
um missionário, ele é sempre o enviado, e é sempre enviado para algum lugar. Quando é um missionário transcultural, ele vai para um outro país. Se é um missionário nacional, ele vai para outro estado. Mas é importante que esse missionário ele entenda que ele é um plantador de igreja. Ele vai para um local para plantar igreja. Então, olha aí, o missionário ou missionária é um plantador de igreja. Na evangelização, na evangelização planta-se, a semente do evangelho. Se ganha a alma, nasce uma igreja. A partir daí é necessário organizar e administrar este novo trabalho, que na maioria das vezes começa com um ponto de pregação ou culto nos lares. Então, na evangelização, a semente é plantada, a semente do evangelho. Plantou, nasce, a alma é ganha. Aí, salva 1, 2, 3, 4. Opa, já dá para começar um trabalho. Vamos começar na casa do irmão fulano. Opa, ali já é um ponto de pregação. E a partir dali pode, se abrir uma congregação. Então, o missionário ele tem que estar atento, à importância de organizar, e administrar esse novo trabalho. E eu trouxe como exemplo aí Deus como o primeiro e excelente administrador, para mostrar que a obra ela não pode ser realizada de qualquer jeito, como eu acho, não. Ela tem que ter uma organização, ela tem que ter uma administração coerente, para que ela possa evoluir e crescer também, Porque a igreja ela não envolve só o aspecto espiritual. Para que ela cresça também envolve o aspecto material, físico. E envolve o quê? Envolve dinheiro, envolve propriedades, envolve uma série de coisas. A igreja começa, tem que ter uns bancos, tem que ter um púlpito, crescer um pouquinho, tem que ter um microfone, tem que ter uma mesa, tem que ter um som, tem que ter um instrumento. E todas estas coisas, elas vão sendo alcançadas com uma boa administração, do tempo, do dinheiro, do ensino que é dado a este novo crente como um dizimista, como um ofertante na casa de Deus. Então veja que o aspecto da organização e da administração ele é muito importante. O missionário, a missionária, ele tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa centralidade, Poxa, eu comecei um trabalho aqui, eu ganhei 5 almas, ganhei 3 famílias, começar o culto ali, como é que nós vamos caminhar? Principalmente se ele estiver em outro estado, se ele estiver em outro país, começando do zero, então é importante a administração e a organização eclesiástica. Então vamos ao exemplo do próprio Deus. Veja só, Deus foi o primeiro e excelente administrador. Criou seres celestiais, estabelecendo funções, posições e classes. Olha, arcanjos, serafins, querubins, anjos. E lá no capítulo 38, Deus fala claramente, com Jó. Vamos ver quando Deus começa a abrir os olhos de Jó, e mostrar o quanto que Jó ainda não conhecia Deus como ele achava que conhecia. Mas olha só que interessante aqui, capítulo 38, verso 1. E depois disto, o Senhor respondeu a Jó e de um redemoinho disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me.
Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem acendeu a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntos alegravam-se, cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então, Deus vai fazer uma série de perguntas. E por essas perguntas que nós vemos aí, nós observamos uma certa organização, uma certa ordem. Deus foi criando as coisas, né? Tudo de uma forma coordenada, de uma forma organizada, né? Veja, aí a própria Trindade estabelece uma ordem organizada. Deus Pai planejou e organizou os projetos eternos. Vamos lá, Atos capítulo 1, verso 7. Vamos ver Dr. Lucas falando, né? Atos 1, 7. Olha só. Veja só, eu vou ler os 6 para a gente entender. Os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus. Olha só, aqueles pois que se haviam reunidos perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha o 7. E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então os projetos, Deus planejou, Deus organizou. O Deus Filho executou, né, os projetos do Pai, né? Como diz lá João, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido realizado. Então o Filho executou os projetos, né, os planos, né, do Pai. E o Deus Espírito Santo, ele mantém em plena ação os projetos elaborados pelo Pai e executados pelo Filho. Por isso que na Santíssima Trindade, Deus, ele é um só, mas ele se apresenta de 3 maneiras diferentes, né? Deus Pai como que planeja, organiza os projetos eternos, Deus Filho é aquele que vem e executa os projetos, e o Espírito Santo é aquele que sustenta, aquele que põe em ação. Então, são de 3 deuses? Não, é um Deus, com a mesma essência, com o mesmo poder, mas na manifestação do projeto, do plano de salvação, cada um deles, né, aparece de uma forma diferenciada, mas é Deus, mesma essência, mesmo poder, mesma eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, todos eles. Na criação do mundo físico, olha a organização, né? Nós estamos vendo isso para mostrar para o missionário, para aquele que pretende ser missionário, ou missionária, para aquele que pretende, né, fazer essa obra, ele tem que entender a importância da organização. Olha como o próprio Deus, ele é organizado. Vamos lá. Planejamento e execução. Vamos lá. Gênesis 1:1. Princípio criou Deus os céus e a terra. Delegou poderes, autoridade para o homem dominar os animais e a natureza. Olha o verso 26. E disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Delegou ao homem. Compensa o trabalho do seu liderado e motiva. Dá ao homem oportunidade para desfrutar dos bens da terra que lhe dá uma disjuntora. Capítulo 2, verso 16 a 18. Olha só. E tomou, vou colocar o 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja aí, ó, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha a permissão. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela proibição, né? No dia que delas comeres, né, certamente morrerá. A recompensa. E aqui, né, o 18, ele disse: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Né? Regulamento e controle estabelece o que se deve e o que se não deve fazer. Nós lemos aqui no verso 17, né? Pode comer de tal árvore não pode. Depois pune e corrige os erros do liderado. Veja só, capítulo 3, do verso 13 ao verso 19, nós conhecemos que é quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus vai lá e pune cada um, né, por conta da sua atitude. E toma decisões resolutas quando se faz necessário. Olha só, 3:23, ele expulsa o homem do jardim do Éden. E o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então nós podemos ver que na criação do mundo físico, né, veio toda uma ordem organizada. Né, tivemos uma organização, né? Não foi uma coisa aleatória aqui, faz de qualquer jeito ali, não. Foi tudo, né, de forma progressiva, organizada. Então, é este exemplo que nós precisamos aprender, principalmente quando estamos plantando igrejas, né? Não é de qualquer jeito. Olha, Deus orientou Noé a construir a arca para salvar-se do dilúvio, instruiu detalhadamente Moisés, né, a conduzir o povo através do deserto, deu dados completos para a construção do tabernáculo, da arca e sobre os altares para o cerimonial, né, inclusive dando sacrifícios de como deveriam ser feitos. O Senhor Deus é organizado. Deus não faz as suas obras de qualquer maneira. Então, é muito importante. Vou evangelizar. Vai evangelizar, evangelizou, citou, fez oração e depois não tem uma organização para ir, né, orientar. Poxa, está crescendo o trabalho, precisamos fazer isso, precisamos alugar um salão, precisamos comprar cadeira. Então, tudo isso requer organização, tá? Bom, vamos ver a organização na igreja, né? Na função e organização da sua igreja. Vamos ver o que Jesus fez. Primeiro, criou, organizou e formou o colégio apostólico. Mateus 10, de 1 a 4, está lá, né? Jesus escolhendo os seus 12 apóstolos. Trabalhou com eles, deixando o seu exemplo, né? Capítulo 9, verso 35 diz: e percorria Jesus todas as aldeias e cidades, pregando o evangelho e curando todo tipo de enfermidade. Ele mesmo deu exemplo, né? Ele mesmo fazia a obra para os seus discípulos verem e aprenderem para depois dar continuidade. Concedeu dons
autoridades em funções aos homens. Nós temos lá em Efésios 4, 11 e 12, né, os dons ministeriais. A uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento. Depois estabeleceu, através do Espírito Santo, a estrutura da sua igreja, né? Vamos ver o 14. 1 Coríntios 14, verso 26. 14, 26. Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. E assim, né, nós vemos a estrutura de como o próprio Espírito Santo ensina como deve utilizar os dons, né? Então, observamos pelos exemplos apresentados que organização faz parte do projeto divino. Então, se vai fazer alguma coisa, eu não digo somente na área do evangelismo, né, na área da pregação, mas em tudo, né, na casa do Senhor tem que ter organização. O que significa administração eclesiástica? É o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, ou no caso, o missionário, no que tange a sua função de líder ou administrador da igreja a que serve. É bom lembrar que no caso do missionário, enquanto ele está à frente do trabalho estabelecido, ele tem a função de líder da igreja. Sendo assim, se faz necessário que tenha conhecimentos adequados para a função. Administrar não é apenas, né? Teve um erro, não é apenas dirigir culto, né? Administrar é muito além do que simplesmente dirigir culto. Dirigir culto, né? A maior parte da igreja vê o culto todo dia, se colocar na frente ele consegue fazer. Agora, administrar para que o trabalho cresça, para que o trabalho desenvolva, aí é outra história. Bom, lembremos-nos que a igreja é simultaneamente organismo, que é vivo, né? E organização. É o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: o espiritual, o social e econômico. Para atender à missão para a qual Deus a constituiu, seus objetivos são simplificar o trabalho, né? Veja aí, facilitar a produção, né? Planejar, organizar, liderar e controlar. Então veja que aqui nós temos os aspectos da administração eclesiástica bastante claro. É lógico que nós não vamos especificar cada um, quem sabe futuramente, dependendo, se você quiser, coloque aí nos comentários um curso de administração eclesiástica. Mas para o nosso fim aqui do curso de missiologia, aqui já está bem sintetizado para que aqueles que estão nesse caminho, que estão nessa chamada, já tenham alguma noção do que precisam se aprofundar mais. A organização da igreja, propósitos definidos. Então vamos lá, características ideais de uma igreja. Viver para desempenhar a sua tríplice missão. Qual que é? Primeiro, adoração, que é a glorificação ao nome de Deus. Primeira coisa que a igreja deve ser ensinada é
adoração. Fomos chamados para adorar e glorificar o nome de Deus. Segundo, missão e propósito é a edificação, ou seja, aperfeiçoamento, fortalecimento e crescimento dos salvos. Na adoração eu glorifico, eu expresso minhas emoções, meus sentimentos. Na edificação eu aprendo os princípios que regem, né, a igreja, que estão aqui nas Sagradas Escrituras, que é o que me fortalece, que edifica e que me aperfeiçoa como uma pessoa crente, como um cristão. E a evangelização, que é o testemunho. Então, essa tríplice missão não tem como desconectar uma da outra. Adoração, edificação, evangelização. Adoração, edificação, evangelização. Não é porque está na ordem adoração, edificação e evangelização que elas competem qual que é mais importante. Não tem jeito, né? Sem glorificação não tem como, sem edificação não tem como, sem evangelização não existe nem adoração nem edificação. Então todos esses três elementos, eles se envolvem, né, dentro da perspectiva cristã, dentro da igreja. Segunda coisa, liderança própria, nativa. Você abre um trabalho, né, é importante preparar líderes do próprio local. Eu estou num outro estado, vou treinar líderes daquele lugar. Eu estou em outro país, eu vou desenvolver ministros, desenvolver pessoas para liderança própria lá, que eu sou um missionário, posso estar lá depois que o trabalho estiver formado, estou indo embora, né? Estou indo para outro lugar. Né? Reprodução própria, né? Ou seja, o próprio trabalho começou ali, cresceu um pouquinho, eles ali começam a fazer a evangelização, eles mesmos começam a fazer o plantio e sustento próprio, né? Que é um ensino importante, para a igreja continuar, precisa dos dízimos e ofertas, ensinar o que é realmente dízimo, o que é realmente oferta. Então, na administração eclesiástica também trabalhamos com temas como disciplinas e seu valor, como aplicá-las, né? Ou seja, disciplina na igreja, isso tem que existir, né? Alguém cometeu um erro, precisa ser disciplinado. Hoje, com muito cuidado, né, por conta de leis, mas a disciplina é necessária. A ética pastoral, né? O pastor tem que ter ética, não é também porque ele é o pastor que ele vai fazer e falar o que ele bem achar, né? Existe aí uma ética. Tipos de governo, né? Que tipo de governo que vai ser essa congregação? É monárquico, episcopal, oligárquico, congregacional, né? A igreja tem que ter os seus oficiais, né? Os seus pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e outros oficiais que formam o corpo de obreiros, né? Outro aspecto importante na administração eclesiástica é a igreja e seus membros, né? Membro cadastrado, com sua carteirinha, com seu documento, quem é casado, quem é solteiro. Então, tudo isso faz parte da organização e da administração eclesiástica. E é importante, veja que não é só o evangelizar, não é só levar a pessoa a tomar uma decisão, é incluir ela dentro de um padrão, dentro da igreja e desenvolver o trabalho. Vamos agora à teologia prática, culto e a liturgia. Então vamos lá, definição de culto e de liturgia de culto. Culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo. E a liturgia é o que acontece nesse culto. O culto é o encontro celebrativo entre Deus e seu povo. Agora, a liturgia é aquilo que acontece durante este encontro. Isso tem que ficar bem claro. A liturgia e teologia. Convencionalmente, a teologia se estuda em três grandes áreas a saber. Primeiro, a Bíblia, né, que se ocupa com a investigação das fontes da fé cristã. A teologia sistemática, né, que estuda, né, o desenvolvimento do plano de salvação de forma ordenada, né? Por exemplo, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina de
Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem e assim por diante, né? De forma progressiva. A doutrina do pecado, a doutrina da salvação e etc. Tá? Então, e história, né? Ou seja, é necessário o conhecimento da história da salvação e da história da humanidade, como ela tem se desenvolvido, como essas duas histórias se entrelaçam, né, na existência humana, que estuda a maneira como a fé foi interpretada e reinterpretada em diferentes épocas e lugares. E em terceiro lugar é pastoral, que se ocupa da praxis. O que é praxis? Praxis é a prática, né? Só que não é só a prática por praticar, é a prática reflexiva. Não é uma prática que faz sem pensar, é uma prática que ela é refletida por que está sendo realizada. Então se ocupa da praxis aplicada à realidade das pessoas e das comunidades de fé, no contexto da missão da igreja e a toda a humanidade. Didaticamente, a liturgia inscreve-se no escopo da teologia pastoral, que por sua vez se divide em diferentes áreas, sendo as principais estabelecidas a partir da narrativa bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, especialmente capítulo 2, do 42 ao 47, que vai dizer lá que havia doutrina, né, didascalia, né, comunhão, que é a koinonia, a partilha do pão, que era a diaconia, e a liturgia, que era a oração e o louvor. Então, a liturgia ela tem que ter todos esses aspectos, tem que ter doutrina, tem que ter comunhão, tem que ter partilha, tem que ter oração e louvor. Então, isso faz parte de uma liturgia bíblica. Vamos dar uma lida no texto para a gente ficar um pouco mais claro, né? Para ver que o que é feito na igreja não é feito de qualquer jeito, né? Tem base bíblica. Então vamos lá, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então veja que este é o exemplo de como viviam, né, os primeiros cristãos, como que era a vida deles, tá? E nós continuamos ainda seguindo este padrão, com algumas poucas diferenças. Então a liturgia é, portanto, um capítulo da teologia pastoral. Tanto liturgia como culto devem ser estudados em conjunto para que se possa ter a compreensão dos seus significados. Temos nas Escrituras diversos modelos de culto no Antigo Testamento e Novo Testamento. Depois você dá uma olhada aí, né? Principalmente esses de Neemias, né? Que vão apresentar esses aspectos, esses elementos que estão aí, ó. É importante destacar que cada uma dessas passagens apresentam estruturas de cultos e os elementos são reunião, a leitura bíblica, adoração, edificação, explicação da leitura, a refeição comunitária, serviço aos necessitados. Algumas vezes outros elementos são introduzidos, como confissão comunitária, dedicação, renovação de aliança. Então todos esses elementos vocês vão encontrar em todos esses textos daí de Neemias, de Isaías, de Lucas, de Atos e de Apocalipse, que fazem parte dos elementos da liturgia, né, que acontece no culto. O tema culto e liturgia são bem extensos e precisam ser estudados com muita atenção.
Mas antes de irmos para o próximo tema, que é a homilética, é preciso acrescentar um item neste tema de liturgia, o qual é liturgia e inculturação. Esse é importante para a missiologia, que é a inculturação. Por quê? Aqui no Brasil, né, você tem o culto. Você pode ir para outro país e alguns elementos da cultura, né, fazerem partes, né, e você tem que, opa, peraí, isso aí faz parte, não faz parte, como é que eu vou agir dentro desse processo? Então, a liturgia e inculturação é o processo dos quais alguns elementos pertinentes de uma cultura local são integrados no culto de uma igreja local. Integração significa que a cultura influencia a maneira de compor e proferir os textos de oração, executar ações rituais e expressar a mensagem em formas artísticas. Integração pode significar também que ritos, símbolos e festas locais, depois de passarem pela devida crítica e reinterpretação cristã, tornam-se parte do culto litúrgico de uma igreja local. Vou pegar um exemplo claro para você entender. Você vai na África. Na África você não vai encontrar uma igreja, ou vai ser muito difícil encontrar uma igreja que as pessoas vão ficar sentadas, só olhando, caladas. Não. Lá eles vão cantar, eles vão pular, eles vão dançar, sabe? É algo da cultura. Você chegar lá na África e falar assim, gente, não para com isso aí, não tem que ficar pulando, não. Você vai encontrar dificuldades. Por quê? Porque essas expressões, essa forma, esse jeito faz parte da cultura. E eles fazendo aquilo, eles acreditam que eles estão adorando a Deus. Então a inculturação é justamente você ter essa percepção. Vou querer chegar lá mudando tudo, não faz isso, não é assim mais. Não. Você tem que estudar aquela cultura e ver se aqueles elementos eles podem ser introduzidos dentro do culto. Alguma coisa pode ser que não. Olha, então isso aqui está muito claro que é já contra as escrituras. Mas isso aqui, você vai dançar, andar para cima, gritar, balançar a mão, balançar a cabeça, balançar as mãos, né? Então é importante, principalmente para quem faz missão transcultural, entender essa questão. Vamos ao último tópico da nossa aula de hoje, que é a teologia e a homilética. Primeiro vamos iniciar com a definição. Homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã e de modo particular com o sermão proferido no culto. É importante isso. Quem dera todos, né, não só missionários, evangelizadores, mas todos, estudassem um pouco sobre isso, porque a gente ouve tantas coisas em cima do púlpito, desconexas, tantas coisas que às vezes a gente fica até triste. Então, o objetivo primordial da homilética, em seu remoto princípio, foi orientar pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer que os mesmos adquiram princípios gerais corretos e despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que os mesmos, em geral, cometem. Convém notar que a homilética não é a mensagem. Ela disciplina o pregador para melhor entregar a mensagem. Não nos esquecemos, a mensagem é de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Tá? A homilética, como disse ali, ela não é a mensagem, mas é a forma como você vai transmitir a mensagem que Deus te deu pelas Escrituras Sagradas. E para transmitir, nós tivemos aí a aula de comunicação. Você vê, tem os três aspectos, tem o comunicador, tem a mensagem e tem o receptor. Então, dependendo de como eu comunico, as pessoas entendem ou não aquilo que eu estou falando. Então a homilética vai trazer orientações para você
ter uma prática de comunicar as mensagens que Deus te dá de uma forma coerente, de uma forma que possa alcançar o objetivo e atingir objetivos maiores ainda. Então vamos lá. A homilética é uma disciplina que aborda a retórica, a oratória, a ética de púlpito, né? Então, como eu vou falar, de que forma eu vou falar, como me portar em cima de um púlpito, tudo isso é importante, não é de qualquer jeito, né? Você pega aí alguns pregadores na internet, você vê algumas coisas, você fica triste, a gente faz umas coisas assim que realmente, aí você vai em outros, tem aquela postura, tem aquela oratória, aquela linguagem simples, coisa, tudo isso que passa por um estudo. O estudo é o quê? Em parte é homilética. Então, devido ao espaço, não vamos abordar todos os temas que a homilética abrange, ou seja, a retórica, a oratórica e a ética de púlpito, mas apenas o que se relaciona à estrutura do sermão. Como eu vou estruturar uma mensagem, tá? Então, a estrutura do sermão, qualquer explicação requer organização, ordenação, lógica e clareza. Sendo o sermão uma explicação da palavra e vontade de Deus, esse deve ser didática, né? A prática da pregação através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermões, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. E esses elementos são o alvo, o texto, o tema, a introdução, o corpo ou a divisão, a conclusão e o apelo. Então vamos um por um desses temas. Primeiro, o alvo ou objetivo. Primeira coisa é buscar isso, né? Eu oro, Deus me dá um objetivo, né? Eu preciso falar alguma coisa, mas alguma coisa que tenha algo a ver com a vida das pessoas. Então, por alvo, observamos que é aquilo que o pregador quer alcançar através daquela mensagem, ou o que pretendo ao transmitir uma mensagem. O que eu quero que essa pessoa que vai ouvir a mensagem, o que ela chegue a entender. É claro que nesse momento do sermão, o pregador precisa ser inspirado pelo Espírito Santo para poder receber a mensagem. É a partir deste ponto que deve-se estruturar a mensagem para levá-la à igreja. Se você não tem nada para falar, não fale nada. Se o Espírito Santo lhe der algo a falar, fale, mas fale com objetivo e com alvo. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, mas falando um monte de coisa sem nexo, sabe, você sai assim do culto, você pensa, mas o que ele quis, né? Frases de efeito, mas qual foi a centralidade dessa mensagem? O que ela teve, né? Então isso é importante, a homilética nos ajuda. Primeira coisa é o texto bíblico. O assunto do sermão deve estar baseado em um texto bíblico. Não adianta. Tem gente que vai pregar, ele fica falando das experiências dele. Eu fui em tal lugar pregar, Deus falou, Deus fez. Eu fui. O sermão, ele tem que ser baseado no texto bíblico. O assunto é tirado daqui. Ele precisa de um tema. Para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar, é imprescindível o emprego de um tema. Você começar a falar, não tiver um tema, ninguém vai saber. A coisa precisa ter começo, meio e fim. E o tema é a primeira coisa, porque quando a pessoa sair de lá, ela vai lembrar daquele tema e ela vai lembrar de
como você defendeu, como você discorreu, como você mostrou, como você apresentou aquele tema. Se não tem um tema, vai ficar um monte de coisinha descosturada, né, assim na cabeça da pessoa, né, como uma coxa de retalhos. Então, o texto fala de um assunto, e esse assunto é o meu tema. Aí, a introdução. Começar bem é provocar interesse e despertar atenção. Quando você tem uma introdução bem estudada, bem elaborada, fundamentada no texto, você capta a atenção, né, do ouvinte. Quando você capta, é aí que o seu ouvinte vai ver se ele tem interesse em te ouvir ou não. E você não tem uma introdução, uma coisinha, uma misturada de coisas, a pessoa nem sabe se ela quer te ouvir. Então a introdução é fundamental. E a introdução geralmente é a última coisa que nós fazemos. Primeiro nós vamos desenvolver todo o assunto, o tema e o assunto, para depois produzir uma introdução sobre o que eu vou falar depois. Olha aí, corpo ou divisões. Esta é a principal parte, onde estará o conteúdo de toda a mensagem, ordenado de forma lógica e precisa. Também neste ponto pode-se trabalhar com ilustrações, figuras de linguagem, né? O corpo ou as divisões vai ser os assuntos. Eu tenho esse tema, eu vou defender esse tema assim, ó. O amor de Deus, né? Opa, tá. Meu tema é o amor de Deus. Aí eu vou, no meu corpo, provar como que eu posso entender que Deus me amou. Quais são as evidências que provam que Deus me amou? Por que Deus me amou? Eu vou dividir isso no corpo do sermão, né? Isso é apenas um exemplo bem simples que me deu na cabeça agora, mas você vai ler a palavra, você vai encontrar temas, você vai encontrar divisões que o próprio texto, né, faz. Isso dependendo do tipo de pregação que você vai, de mensagem, né, que você vai transmitir. Nós vamos falar isso no próximo tópico. E outra coisa que é importante, que olha, às vezes a pessoa tem uma pregação, um tema muito bom, uma introdução muito boa, um corpo do sermão tá aí, olha, até que, vamos dizer, impecável. Mas ele não fez aplicação nenhuma. Ou seja, a pessoa não entendeu. Ela entendeu que o pregador teve um grande conhecimento, mas aplicou alguma coisa para a vida? Não, então não foi a pregação, né? Neste momento é quando buscamos persuadir e induzir os ouvintes a entender e a colocar em prática na vida cotidiana aquilo que a mensagem da palavra de Deus foi exposta pelo pregador. Se eu tenho uma pregação e não tem aplicação, não serve muito para nada. Não adianta eu ser impecável nos outros itens e esse que é fundamental para que a pessoa saia. Você tem que entender uma coisa. A pessoa tem que sair da igreja, tem que dizer assim, olha, eu aprendi mais uma coisa hoje na minha vida de crente. Eu aprendi mais uma coisa, Tá? Vamos lá. A conclusão, né? Ou seja, depois que eu falei o meu tema, depois que eu fiz a minha introdução, apresentei o corpo do sermão, apresentei a aplicação para a vida cotidiana do meu ouvinte, eu tenho que ter uma conclusão, né? Tem que ter uma conclusão de tudo aquilo que eu disse. Acabar assim, né, fica uma coisa vazia. Então, baseado nos objetivos específicos do sermão, a conclusão é uma síntese do mesmo e deve ter uma aplicação à vida do ouvinte. Simples assim, né? E o apelo, né? Um esforço feito para alcançar a consciência, o coração, a vontade. Aí o apelo é uma coisa que você vai fazer na hora ali. Né? Se é um sermão evangelístico, se é de concerto, se é de vida de santidade, aí o apelo ali você vai, né? Você vai procurar fazê-lo apelando para a consciência ou para o coração ou para a vontade do ouvinte. Tá? Com essa estrutura, o sermão pode obter na unção do Espírito
do Espírito grandes resultados. É lógico que isso aqui é a parte homilética, né? A unção de como você vai transmitir, aí é o Espírito Santo. É lógico que você não vai ficar engessado, né? Talvez no meio do sermão o Espírito Santo dê alguma coisa que você não colocou ali e pronto. Aí é o tanto que você conhece da palavra, é o tanto que você ora, é o tanto que você tem intimidade com Deus. Vamos aí aos 3 tipos de sermão. Nós temos o sermão temático. O que é o sermão temático? É aquele que em que toda a argumentação está vinculada a um tema, né? A base central é o tema e não o texto. Eu falei de amor, vou falar assim de santificação. Aí, nosso tema é santificação. Opa, eu posso procurar vários versículos e esse tema temático, as pessoas pensam que ele é mais fácil. É mais fácil? Mais ou menos. Porque você tem que tomar muito cuidado quando você acoplar ao seu tema, né? Ou buscar fundamentação para o seu tema nos textos sagrados, para ver se realmente aquele texto que você tirou daquele pedaço está relacionado com o tema que você realmente está falando. Não é assim tirando. Então, dá trabalho e é também um tema que precisa ser muito bem estudado. O sermão textual é aquele que toda a argumentação está vinculada no texto principal, que será dividido em tópicos. O sermão textual ele pode ser um versículo, 2 versículos, uma passagem inteira, que a gente chama de perícope, tá? E do texto que você vai tirar o tema, vai tirar a divisão, então dá mais trabalho, porque você vai ter que estudar o texto melhor, né, os verbos, né, o assunto, tá? E o sermão expositivo, que é o melhor, né, que é aquele que explora os argumentos principais da exegese, né, a hermenêutica, e faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. Ou seja, o sermão expositivo, você vai estudar, fazer uma exegese, vai estudar o texto lá, né? Lá no seu contexto, vai estudar o contexto, né, daquele texto. Por que naquele momento foi escrito isso? Né? O que significou esse texto para os primeiros ouvintes lá, quando o profeta, quando o apóstolo, quando o escritor escreveu? Aí depois você faz a ponte hermenêutica, do lá e então para o aqui e agora. Para você poder fazer a aplicação daquilo que era lá. Então é um tipo de sermão muito mais trabalhoso, mas também é um dos melhores. Né, você não corre perigo de ficar falando, né, algumas coisas que a Bíblia não está dizendo. Então, esses 3 tipos são um dos principais. Tem sermão biográfico, tem outros tipos, mas esses 3 já dá para você começar a construir a sua teologia, a sua forma de trabalhar. Bom, chegamos à conclusão. Diante de todos esses temas que envolvem a teologia prática, verificamos que para um melhor aproveitamento na prática ministerial, se faz necessário um bom conhecimento teórico das práticas exercidas, né, no desenvolvimento ministerial da igreja como um todo. A obra de Deus deve ser realizada de forma que os resultados do estudo teórico produzam os frutos práticos. É muito fácil para alguém que não tenha nenhum preparo quanto a essa disciplina desenvolver um trabalho ministerial sadio, né? Então é difícil, a pessoa não consegue, não tem esses princípios, ela não vai conseguir desenvolver um ministério sadio, vai ter problemas. Destacamos também como a teologia prática contém ainda várias disciplinas que não foram abordadas nesta apostila. Estas são as básicas. Que Deus possa abençoar a sua igreja e despertar em cada um de nós o desejo de nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus, na oração e consagração, que faz parte da vida cristã. Que Deus abençoe, que esta aula, né,
possa trazer a você uma compreensão, um desejo, possa te dar caminhos, né, para você buscar melhoras no seu ministério, seja ele como missionário, como evangelizador ou como obreiro da casa de Deus. Que Deus abençoe, e eu vou colocar também neste vídeo, na descrição do vídeo, eu vou colocar a apostila que você pode estar aí utilizando também para os seus estudos. Que Deus abençoe, deixe seu like, faça seu comentário, e se você não é do canal ainda, se inscreva no canal, será muito bem-vindo. Eu agradeço a todos. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido e santo, eu agradeço por este momento, agradeço pela vida do teu filho, da tua filha, de todos aqueles que estarão assistindo, Senhor, esta aula. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, abençoar cada um ricamente. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.